Olá para todos, bem-vindos ao meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. Cada vídeo eu procuro trazer um trecho de livros que falam sobre a espiritualidade, para trazer algum tipo de mensagem e comento em cima dessas mensagens, desses trechos de livros, buscando fazer as pessoas refletirem sobre a realidade espiritual que envolve a todos, mesmo para aqueles que não acreditam. E hoje vou estar então fazendo um vídeo um pouco diferente, onde eu estarei divulgando o meu livro, o lançamento do meu livro, para aqueles que acompanham o meu canal. Já alguns vídeos anteriores eu já falava que estava prestes a lançar o livro, e agora então felizmente consegui lançá-lo, e vou mostrar a capa, o índice, para vocês terem uma ideia do que se trata esse meu livro. E o título então é Caminhos da Evolução Humana. Então com esse título eu pretendo justamente mostrar para aqueles que lerem todo um apanhado geral ao longo de anos e anos, quando comecei os meus estudos, que foi lá em 1985, e desde então venho sempre lendo, estudando, e com a prática do grupo na qual fiz parte e ainda faço parte, com as mudanças que ocorreram ao longo dos anos, mas que houve uma continuidade dos trabalhos espirituais, com o apoio do plano espiritual superior, que sempre inspirou a mim, aos componentes do grupo, a seguirem um caminho de evolução, de crescimento. E nesse livro então eu procuro mencionar, além de dados relacionados a um conhecimento trazido por outros autores, também acrescento a minha experiência, o meu conhecimento ao longo desses anos todos, onde eu procuro ilustrar os assuntos com os fatos que eu pude perceber, com as situações que pude perceber, com as percepções que eu pude receber ao longo do tempo que o plano superior foi me mostrando. Então, agora eu vou mostrar para vocês o índice, onde eu falo então dos vários assuntos que estão relacionados no livro. Então, o primeiro capítulo então é minhas fontes de conhecimento e inspiração, onde eu procuro mencionar as principais fontes de conhecimento, como, por exemplo, José Lacerda de Azevedo, com o conhecimento dele sobre o espiritismo, sobre a apometria, mas também o José Trigueirinho Neto, com seu conhecimento sobre a teosofia, mas também sobre o espiritismo, basicamente, né, aquele espiritismo raiz, como muitos dizem, né, o espiritismo do Allan Kardec, e tudo que veio depois, com as várias manifestações mediúnicas, que nem de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Franco, Valdo Vieira, entre outros tantos, mas também o conhecimento trazido pela teosofia da Helena Blavatsky, do Charles Leadbeater, Annie Besant, Alice Bailey, enfim, uma série de fontes, né, de espíritos como André Luiz, que ditou vários livros, Ramatiz, e, enfim, uma enorme gama de conhecimentos, de informações, de fontes de informações sobre a espiritualidade, que com certeza me formaram a minha pessoa, formaram o meu conhecimento, me inspiraram a seguir por caminhos melhores, caminhos mais evolutivos, mais harmônicos, embora
se sabe que é uma luta constante, porque todos nós trazemos um nível de ego e o ego constantemente atrapalha, constantemente tenta impedir que sigamos um caminho mais elevado, porque o ego gosta da coisa densa e quando o ser se decide por se elevar, o ego começa a puxar para baixo, porque o ego que está dentro de cada um não gosta de coisas elevadas, porque as coisas elevadas vai levar à extinção dele, né? Então, no capítulo 2 eu falo sobre o princípio da evolução na Terra, onde eu falo sobre o continente civilização lemuriana, o início do processo de reencarnação ou de encarnação e na sequência reencarnação dos seres que foram expurgados para a Terra desde aquela época muito remota, e também que se misturaram com os seres que foram saindo do reino elemental, reino animal elemental, e entraram no reino humano, no reino hominal, e que também se mesclaram num processo evolutivo sempre coordenado pelos grandes seres, né? Pelas grandes hierarquias. Superação do ego e do livre-arbítrio, capítulo 3, onde eu falo justamente essa questão da necessidade de nós superarmos o nosso próprio ego e usar o livre-arbítrio de forma adequada, de forma positiva para a nossa própria evolução, para a nossa própria libertação dos níveis densos. No quarto capítulo, então, eu cito a Lemúria e o antigo erro, se referindo à insistência que todos nós, seres humanos, temos em seguir as tendências negativas, como disse antes, dominados pelo ego, que de certa forma é natural que o ser muito primitivo, pouco evoluído, tem essas tendências. O que não é natural é continuar errando e indefinidamente, né? Então, o capítulo 4 é a Lemúria, o antigo erro humano. Justamente coloquei para evidenciar essa tendência que o ser humano tem e mostrar o quanto é antigo a reincidência no mal, nas atitudes negativas, na resistência em evoluir. No capítulo 5 eu falo da Atlântida e as mudanças no planeta. Então, o plano superior apostou na humanidade após o fim da civilização lemuriana, que foi aos poucos sendo destruída, inclusive o continente lemuriano, e devido às insistências do ser humano em seguir níveis densos, em seguir gerando um desequilíbrio, onde inclusive iniciou as zonas inferiores. E depois veio a Atlântida e o plano superior apostou, então, mais uma vez na humanidade aqui da Terra, através dos expurgos que foram vindo de seres inferiores para a Terra ou de níveis medianos de evolução, e que se somou com seres que já estavam evoluindo aqui, como comentei antes, e, no entanto, todo o impulso que foi trazido para essa civilização eu coloco em detalhes, e as mudanças que ocorreram ao longo dessa civilização atlante, e que mais uma vez veio a falir, porque reincidiu no mesmo erro que na Lemúria. Dominou o materialismo, dominou o egoísmo, dominou o ego acima de qualquer coisa. É claro que seres evoluíram, né, dessas épocas, mas num todo a humanidade terminou sucumbindo às tendências negativas. Inclusive nós, que hoje estamos aqui encarnados, existe um nível diferenciado de evolução de cada um, mas muitos de nós vêm lá justamente da Lemúria. Muitos de nós viemos da Lemúria, expurgados de outros planetas, reiniciamos a reencarnação aqui, continuamos a evoluir aqui, passamos pela Lemúria,
Atlântida e estamos até hoje aqui ainda encarnados. Coisa que já deveríamos ter superado, já deveríamos ter nos libertado há muito tempo, a humanidade como um todo já deveria ter evoluído, mas, então aqui no capítulo 5 eu falo em detalhes sobre a Atlântida e a mudança que ocorreu com o fim dessa civilização, o fim dessa raça e o início, a sequência, né, que as hierarquias superiores trouxeram como impulsos para continuar a evolução aqui na Terra. Capítulo 6 é o plano astral inferior e a limpeza planetária, então eu coloco em detalhes sobre as zonas inferiores que existiam, a influência que existia delas sobre os encarnados e os desencarnados, e a gradual limpeza que foi sendo realizada ao longo de séculos e séculos e que se acentuou principalmente a partir da década de 1950 para cá. Então eu cito detalhes de toda essa sequência, das características que existiam dessas zonas inferiores e alguns casos que eu anotei ainda na época desses trabalhos, dessa remoção dessas zonas inferiores que envolveram comandos negativos, comandos trevosos que se manifestavam até para tentar impedir os nossos trabalhos de ajuda à humanidade. Depois, no capítulo 7, eu falo sobre as colônias espirituais. É um assunto bastante já falado por outros livros e vídeos. Eu mesmo já gravei em vídeos anteriores, um vídeo principalmente no meu canal sobre as colônias espirituais. E aqui eu falo também detalhes, esmiuço outros detalhes, inclusive falando da colônia espiritual e da cobertura para a cidade aqui de Caxias do Sul, onde eu moro, e a colônia Caritas, e as demais colônias, a função delas, o trabalho que ocorre dentro das colônias, todo o desenvolvimento que existe, os impulsos das hierarquias para que essas colônias levem ajuda a encarnados e a desencarnados. No capítulo 8 eu falo dos grupos internos, onde então os grupos internos são aqueles grupos que inclusive também já gravei vídeo, onde eu falo mais superficialmente, né, nos vídeos, e no livro eu falo um pouco mais em detalhes o que são os grupos internos, aqueles seres que se propõem a se entregar a um trabalho maior, se colocam à disposição do plano superior para colaborar, ajudar, tanto aqui no plano físico como no plano sutil, e que busca então uma integração com grandes hierarquias, e as hierarquias vão coordenando todo um desenvolvimento de trabalhos e que principalmente está atingindo um nível mais aguçado agora. No capítulo 9 eu falo então sobre os centros intraterrenos e intraoceânicos, informação que também já falei em alguns vídeos anteriores, e aqui eu falo então a localização, mostro a localização desses centros intraterrenos e intraoceânicos, algumas funções deles e alguns relatos particulares que observei também ao longo do tempo relacionados a eles. No capítulo 10 também, então, no 9 eu falo de informações relacionadas, né, aos centros intraterrenos e intraoceânicos, cito algumas experiências. E no capítulo 10, então, que eu falo da localização deles, a localização em mapas, a localização descrita, né, e algumas funções de cada um dos centros, para que as pessoas possam ter em mente todos os detalhes dessa grandiosidade toda que o plano superior realiza a cada segundo, a cada instante das nossas vidas, e que a maior parte dos encarnados passa completamente desapercebido. Inclusive, uma das razões de eu ter criado esse canal aqui no YouTube é justamente trazer essas informações, né, para ver se as pessoas começam a se conscientizar e a despertar
para toda uma realidade superior que existe, que acontece, que é real, que não é fantasia, que não é delírio de pessoas com cabeça de vento, né, como se poderia dizer, como muitos dizem, inclusive, né? Então, trazer toda essa realidade para a humanidade despertar, e aqueles que assistirem os meus vídeos, aqueles que comprarem o meu livro, poderão, quem sabe, né, sem ter pretensões, quem sabe acrescentar conhecimentos que vocês já tenham, já tragam de outras fontes, das suas experiências, né? E então, o capítulo 11 eu falo sobre os mentores espirituais, também um assunto bastante já desenvolvido por tantos livros, tantos vídeos, e eu falo especificamente da minha experiência, falo o que são os mentores espirituais, a função deles, como é que eles atuam, e coloco algumas particularidades de situações que eu vivenciei, que eu experienciei. Capítulo 12, contatos com os planos sutis. Aí eu conto alguns relatos de coisas que eu percebi estando projetado mentalmente ou com o corpo astral, em momentos que eu estava participando de trabalhos espirituais no grupo e que percebi situações, percebi coisas que são muito interessantes, vamos dizer assim, trazem particularidades de muitos acontecimentos, de como as coisas são, e as instruções que as hierarquias passam para nós encarnados, né, nesses momentos onde a gente, conseguindo se elevar, sintonizar, consegue perceber. E por fim o capítulo 13, que são algumas mensagens dos amigos maiores. Então eu separei algumas mensagens, entre outras tantas, dos amigos maiores, das hierarquias maiores, dos nossos mentores espirituais, mentores, mentoras, e que aqueles que estão mais diretamente em contato comigo, com o grupo interno na qual pertenço, onde eles procuraram passar conhecimentos, instruções sobre a vida espiritual, os acontecimentos no planeta, os alertas, principalmente, muitos alertas que eles fizeram para a humanidade ao longo dos anos, e que hoje em dia a gente vê que está se realizando, está se concretizando, todos esses avisos que eles deram lá há 20, há 15, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e que ainda continuam nos avisando, nos orientando, continuam nos instruindo para despertarmos para uma realidade maior e ir nos trabalhando, ir nos conscientizando de uma mudança maior interna para ficarmos reforçados. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu fiz um apanhado rápido, bem sucinto do meu livro, e se tiverem interesse, então eu coloquei aqui, quem quiser só um pouquinho. Então, quem tiver interesse em adquirir o livro, é um e-book, e eu fiz no formato PDF, e não fiz o livro físico, né, no papel, em papel, porque achei muito caro, além do gasto de folhas, né? Mas enfim, mais pelo fato de ser inviável. Então eu ofereço para vocês o formato de e-book. Para aqueles que não gostam de ler em tela de computador ou tela de tablet, tem a possibilidade de lerem depois impresso, né? A pessoa recebe o livro através de e-mail e depois imprime em casa, ou manda imprimir, e depois vai lendo o livro impresso em folha. E
Então, eu sugiro para vocês que tenham interesse em mandar um WhatsApp para mim, dizendo que gostaria de adquirir o seu livro, enfim. E aí eu passo as instruções, que basicamente é me mandar um Pix no valor do livro, que é R$ 90, e depois, recebido o Pix, vocês me mandam o e-mail de vocês para eu poder mandar o livro para o e-mail de vocês. E aí no e-mail, ou pelo WhatsApp também é uma opção que vocês têm. Eu posso mandar tanto por e-mail como para o WhatsApp de vocês, na parte de arquivos, né? E vocês abrem, então, só vocês vão ter que ter o aplicativo do PDF instalado no computador, né? É o único detalhe, mas geralmente hoje em dia todo mundo tem, porque o PDF é um aplicativo de texto muito usado, né? Muito importante, que difícil alguém não tenha ele instalado no computador. Então, basicamente assim, vocês me mandam a mensagem: gostaria de comprar o teu livro, aí eu mando o Pix, vocês fazem o pagamento de R$ 90 e depois eu mando então o livro para o e-mail que vocês me fornecerem ou para o número do WhatsApp que vocês me fornecerem. Certo? Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, fiquem à vontade. Também tem nos comentários aí no YouTube, embaixo do vídeo do YouTube tem os comentários. Podem também perguntar por ali. Então, agradeço a atenção de vocês. Espero que aproveitem, aqueles que compraram o livro, que tenham um aproveitamento melhor possível através dos meus vídeos também. E se lembre de se inscrever no meu canal para dar continuidade ao desenvolvimento desse canal. Lembre-se de clicar no gostei e até o próximo vídeo, onde estarei falando de algum outro assunto, algum outro tema. Até mais!